Leva fé nesse homem, que esse homem é de ajudar. Você pode gritar por seu nome toda vez que precisar. Ô, leva fé nesse homem, que esse homem é de ajudar. Você pode gritar por seu nome toda vez que precisar. Salve a sua batucada sob a luz da lua, numa linda madrugada, nas esquinas pelas ruas. E no seu samba tem muita cerveja e muita mulher. Você aí, possui essa força? Já mediu o tamanho da sua força? Você está sabendo usá-la corretamente? De onde vem a sua? Qual a origem dela? Ela é realmente necessária em sua vida material? Seja muito bem-vindo ao canal Kimbanda Independente. Eu sou o Mago Tanarotti e hoje quero falar sobre um assunto que é pouco discutido na religião afro e muito discutido em religiões cristãs. Mas mesmo assim, quando é explicada, sempre explicam uma forma muito vazia e de pouco entendimento. Ou seja, explico de forma vaga, sem muito fundamento. Peço que desde já se inscrevam no canal, caso você ainda não seja inscrito, e deixe seu like, pois se a gente deixar para o final do vídeo, a gente acaba esquecendo de curtir e de se inscrever no canal. Quero explicar de uma vez para você que me assiste agora sobre força espiritual, com o objetivo de eliminar de vez certas informações sem muito nexo e certas coisas absurdas que a gente já ouviu falar e já viu até no próprio YouTube. Alguns sacerdotes explicando de forma muito distorcida, fazendo com isso que muitos leigos tenham isso como verdade absoluta. Vou debater esse tema aqui nesse canal, mas focando sobre forças espirituais em egrégoras e religiões em geral, e não focando em apenas um caso, para que assim fique o mais claro possível e ao mesmo tempo que todos entendam, desde o leigo até o sacerdote das religiões afro. Veja bem, força espiritual dentro de uma religião afro, seja ela qual for, é o mesmo que consagração. Exemplo, tipo aquelas consagrações que todo médium de uma determinada egrégora tem que passar para poder subir de patamar, hierarquia ou grau dentro da egrégora. Quanto maior sua hierarquia dentro de uma determinada egrégora ou religião, mais força espiritual você terá. Vou dar um exemplo usando a Umbanda. Um médium que se iniciou agora nessa religião não tem a mesma força espiritual de uma pessoa que tem muito mais tempo de obrigações e consagrações. E também, nem esse outro médium que tem mais tempo do que esse que se iniciou agora tem mais força do que um sacerdote já feito na Umbanda. Dando um exemplo agora do Candomblé. Um médium que tem 7 anos de obrigação tem muito mais força de quem tem apenas 1 ano. E um Babalorixá ele tem mais força do que todos os filhos de santo dele, caso esses filhos não tenham chegado ainda a Babalorixá. Então a força espiritual nesses casos que citei é de muita importância, pois existem rituais e papéis dentro dessas religiões ou egrégoras que só podem ser realizados com êxito quem tiver força para tal, pois o iniciado ou alguém que está pouco acima do mesmo jamais terá força de realizar um ritual dentro de sua egrégora se aquele determinado ritual ou cargo dentro do seu segmento for único e exclusivo para o mestre representante ou babalorixá. Ou seja, o iniciado jamais terá força de iniciar outra pessoa ou consagrar objetos, pois esse ritual e cargo é totalmente do sacerdote ou mestre representante. Então, quanto maior for sua força espiritual dentro de um segmento, maior será sua hierarquia e maior será sua credencial dentro da mesma. Ou seja, quando o seu mestre ou o seu sacerdote lhe disser que você ainda não tem credencial para realizar tal coisa dentro de sua religião ou egrégora, ele está automaticamente lhe dizendo que você ainda não conquistou essa força espiritual para realizar esse ritual com precisão e êxito. Eu expliquei tudo isso para que você melhor entenda meu raciocínio e assim possa entender de uma forma mais ampla sobre força espiritual e assim entender também o mais importante de tudo, que força espiritual vai muito além de hierarquias, vai muito além de consagrações. Claro que tudo isso que expliquei até agora é de muita importância, mas a força espiritual vai muito além de chegar no último grau ou hierarquia dentro de sua religião. Pois um babalorixá, pai de santo, sacerdote ou mestre, que já conseguiu forças espirituais suficiente para chegar ao cargo máximo da sua egrégora, ele poderá com certeza ir muito mais além disso. Ou seja, ele poderá conquistar mais forças espirituais, tanto para ele mesmo como para suas entidades ou domínio. Claro, se o mestre assim fizer por onde, e nunca se acomodar, só porque chegou na última hierarquia ou grau que sua egrégora tem. Pois o segredo maior para se alcançar bons resultados, forças, proteções e sucesso é nunca se acomodar,
pois dentro de cada egrégora, seja ela qual for, existem sim rituais na qual ajudam a aumentar a força espiritual do sacerdote, entre várias coisas que cada um sabe que se realizar com determinação, garra e muita responsabilidade dentro de sua egrégora, ele vai obter ótimos resultados. Falando um pouco de minha egrégora, aqui em Banda Xambá, existem rituais no qual o adepto realiza uma vez por ano que proporcionam muito mais força ao nosso domínio, que se chama irradiação, pois o objetivo de nossas irradiações é dar força tanto na incorporação, na qual quem será irradiado é o adepto nesse caso, e também dar força a todos os nossos Exus do domínio, que nesse caso a irradiação é para beneficiar nossas entidades. Então, pessoal, é por isso que muitos já escutaram aquela famosa frase que diz assim, abre aspas, quanto mais tempo de religião uma pessoa tem, mais força espiritual ele tem, fecha aspas. Creio que você já tenha ao menos ouvido essa frase. Agora eu quero falar um pouco sobre força espiritual em questão de ataque, ou seja, demanda. Nesse caso de demandar uma terceira pessoa, que é feita através de determinado feitiço de ataque, na qual nosso objetivo é atacar uma área específica de um desafeto nosso, seja saúde, seja no amor, ou seja no financeiro, então nesse caso isso se chama feitiço. O tamanho de sua força espiritual vai ser contado assim, pois ter uma boa força espiritual, que é o mesmo que ter uma credencial espiritual bem avançada e ter uma boa hierarquia dentro da sua egrégora, conta muito em casos de feitiço. Mas isso não é e nunca será a única coisa que será contada. Vou dar um exemplo para melhor entendimento. Um feitiço, seja ele para qual finalidade for, tanto demandar abrir caminhos para o financeiro, sentimental, saúde, dentre tantos outros feitiços que existem, tudo, escute bem, tudo é contado de forma somatória para dar um resultado X no final. E assim, de acordo com esse resultado X, a gente verá se a resposta foi positiva ou negativa, se deu resultado ou não. Pois assim como você já deve ter aprendido aqui no meu canal, que nenhum feitiço que é trabalho espiritual é garantido de acontecer 100%. Porque quando a gente realiza um feitiço para determinado fim, tudo daquele feitiço é somado. Exemplo, a sua força espiritual, a sua hierarquia dentro do segmento, a confluência de fatores como um todo, tipo o equilíbrio emocional do sacerdote, o equilíbrio emocional do cliente que solicitou determinado feitiço, a conduta de quem solicitou. Então, tudo como um todo é contado para que determinado feitiço possa vir dar resultado. Outra questão que é preciso abordar sobre força espiritual é sobre um absurdo sem tamanho e sem fronteira que existe em alguns canais de religião afro pelo YouTube. E eu preciso e tenho que desmistificar essa palhaçada aqui com você que me assiste. Acredito que seja falta de conhecimento, isso sim. O camarada que é sacerdote afro grava um vídeo ensinando a quebrar a força espiritual de outro sacerdote usando apenas um pires e uma vela. E o pior de tudo, além de gravar um ensinamento bosta desse, ainda tem coragem de postar no YouTube. E para piorar mais ainda a situação, um infeliz desse ainda ganha várias curtidas nesse bendito vídeo dele. Sem falar, meu querido e minha querida, que ainda tem deles que ensina a quebrar a força do anjo de guarda do outro. E pior, usando apenas um copo com água e uma vela branca. Esse termo anjo de guarda veio dos ensinamentos cristãos. E de acordo com o ensinamento cristão, um anjo é uma divindade muito forte. Aí eu pergunto a você, que anjo forte é esse que se quebra com uma vela que foi trincada no meio por um marmoteiro? Reflitam, reflitam. Um dia eu estava olhando uns vídeos desses tipos por aqui no YouTube mesmo e tinha um sacerdote aí que mandou escrever o nome do desafeto em uma vela com determinado objeto. E depois fazer uns pedidos aí para o Exu, para que o Exu tirasse completamente as forças desse rival. E além disso, o Exu vai destruir a vida dessa pessoa. Ou seja, além de secar o coitado desse desafeto, ainda por cima o Exu vai destruir essa pessoa. Minha gente, vamos abrir os olhos e olhar para o mundo espiritual com os olhos da razão e da lógica. O pior não foi isso. O pior de tudo é que nesses vídeos existem centenas e às vezes milhares de curtidas e seguidores. Isso mostra que existe ainda em pleno século XXI muita gente leiga, desinformada sobre como funciona verdadeiramente uma egrégora, uma religião afro séria. Por que será que eu deixei esse assunto para ser falado por último nesse vídeo? Para que você percebesse que existe muito absurdo nas redes sociais e nos canais do YouTube. Uma vela apenas não vai derrubar ou quebrar a força espiritual de nada e nem de ninguém. Tenha total certeza que é preciso muito mais que apenas uma vela perto de um copo de água ou perto de uma garapa para fazer algum efeito em alguém. Veja bem, Exu ou entidade, seja ela qual for, precisa ganhar algo para poder trabalhar para você. E muitas vezes esse algo que o Exu precisa envolve muito dinheiro, pois os materiais são muitos, são várias coisas. Ninguém trabalha de graça, e muito menos por mixaria, que não chega nem a R$5 muitas vezes.
pois tenho certeza que você não trabalharia de graça para alguém e muito menos se o serviço for injusto, tipo serviço muito para receber tão pouco em troca. Mas a maior culpa de existir pessoas que são passadas para trás, que têm um dinheiro roubado por esses marmoteiros em sites ou no YouTube, a culpa maior são das pessoas mesmas que gostam e idolatram coisas fáceis. A vida é assim, é igual a essa frase. Quem nunca já ouviu falar essa frase? Abre aspas. O que vem fácil, vai fácil. É isso, pessoal. Vimos que precisamos sempre buscar conhecimento em canais, sites, blogs sérios e comprometidos, com ensinamentos que tenham lógica e fundamento naquilo que é ensinado. Pois é, como eu sempre falo, falta de conhecimento do espiritual e das religiões afro em geral acaba gerando leigos, e os leigos acabam caindo em lábios de marmoteiro e vigarista, e com isso geram pessoas desacreditadas das religiões e egrégoras em geral. Meu conselho final é: procure sua força espiritual, mesmo que você não tenha religião ou não faça parte de nenhuma egrégora, seja ela da Umbanda ou Quimbanda independente. Procure feitiços que muitos conhecem por trabalhos espirituais, com pais de santos, bruxos, magos de confiança, e peço para que os mesmos realizem feitiços tanto de prosperidade, abertura de caminho, financeiro, sentimental, de proteção, para que assim você tenha a força espiritual sempre lhe ajudando a caminhar em frente na sua vida, e assim você possa alcançar sua prosperidade e sucesso em geral. Esse foi mais um vídeo que eu queria deixar para somar ainda mais meus conhecimentos com o seu. Agradeço de coração por toda a força que cada um dos meus inscritos me dá sempre. Todos os meus contatos estão na descrição desse vídeo. Dá uma passadinha rápida lá na página do Facebook e curta. Todos os links estão na descrição do vídeo também. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal Quimbanda Independente. Um forte abraço e até a próxima. Laro, Exu, Exu, Emoxu. Quero ver a Quimbanda tremer, quero ver Exu trabalhar. Quando as portas do inferno se abrir, saravanda, Quimbanda chamba.